Olá, a gente começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: motociclista é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com arma de fogo. Moradores reclamam do atendimento na unidade de saúde do bairro Santa Cruz. Subiu para 14 o número de municípios atingidos pelo decreto de racionamento de água no estado. Barco de pescadores naufraga em Regência. Presidente da colônia de pesca fala do drama dos pescadores na Foz do Rio Doce. Confira a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e o esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Moradores do bairro Santa Cruz reclamam da precariedade no atendimento da unidade básica de saúde do bairro. Faltam profissionais na recepção e a farmácia básica só funciona pela manhã. Nesta quarta-feira, pacientes chegaram a esperar mais de 8 horas por uma consulta. Os moradores daqui do bairro Santa Cruz acionaram a nossa equipe de reportagem para averiguar de perto a situação daqui do posto de saúde do bairro. E logo na chegada, o que percebemos é que na recepção não existe ninguém para atender a população. Outra situação que averiguamos, como mesmo informa o cartaz, é a farmácia, que só funciona na parte da manhã. O banco tudo quebrado, as cadeiras ali tudo quebrada, entendeu? Tá faltando muita coisa aqui. A gente precisa de remédio, tá passando mal, tem que ficar o dia todo passando mal, até outro dia para poder pegar remédio. As funcionárias daqui não tem, foram mandadas embora, outros transferiram. Nós pagamos imposto, tá aí, é taxa de água, de luz, de energia, tudo vem imposto caríssimo e a gente não tem como tratar da saúde da gente. E tem gente que chegou às 7 horas da manhã na unidade de saúde e até o início da tarde desta quarta-feira ainda não tinha sido atendido. É o caso de Brenda. É porque eu tô querendo marcar uma consulta, não tem recepcionista, as que tinha foi mandada embora e não tem farmacêutico, a gente precisa de um remédio, não tem remédio e os que tinha que pediu para sair porque ele não tava mandando a verba. Onde que ele tá botando a verba? O prefeito, né? Onde que ele tá botando a verba? Que não tem remédio, que não tem farmacêutico, que não tem recepcionista e nem a diretora tem, que marca os exames para mandar para a secretaria. Luciana sofre de uma síndrome e precisa de tratamento contínuo. Só que ela não está tendo o acompanhamento médico que deveria. Sempre é um botando culpa no outro. Ah, tem que aguardar, é porque a gente não tem culpa. Com certeza o funcionário que trabalha aqui não tem culpa. Eles só estão fazendo o trabalho deles. Uma funcionária que não quis gravar a entrevista disse que a equipe de profissionais foi reduzida e, por conta disso, não consegue atender a toda a população do bairro, além da estrutura física que também está precária. É complicada a situação. Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que a unidade de saúde do bairro Santa Cruz conta com 2 servidores efetivos que eles não compareceram ao posto de trabalho e até o momento não justificaram a ausência. A Secretaria Municipal de Saúde prometeu normalizar a situação nesta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motociclista armado com um revólver na manhã desta quarta-feira. Ele foi pego numa abordagem de rotina no posto da PRF aqui em Linhares. Com um homem de 37 anos foi encontrado este revólver calibre 32, além de munição. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia e autuado por porte ilegal de arma de fogo. Toda quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos conferir. O prazo para que produtores de café prorroguem as parcelas de crédito vencidas ou a vencer até o final do ano foi prorrogado. Esse novo prazo vai até o dia 23 de outubro e os cafeicultores devem procurar os sindicatos e as agências do Banco do Brasil que operam crédito rural. Para ter acesso a essa prorrogação, é necessário que os produtores quitem 20% do valor da parcela vencida ou a vencer de financiamentos via Pronaf e Funcafé. De acordo com o banco, são mais de 20 mil contratos espalhados por 52 municípios capixabas. O valor estimado das parcelas é de R$ 600 milhões.
As chuvas desse ano estão entre 25% e 50% abaixo do esperado em mais de 2/3 do território capixaba. Nos últimos 3 anos, a chuva foi insuficiente para recarregar os rios, córregos e represas. Com isso, a água está insuficiente para uso doméstico, industrial e agropecuário. E por isso essa crise está instalada aí no campo e também nas cidades. E por falar em crise hídrica, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGE, anunciou nesta tarde 2 novas resoluções e incluiu 12 municípios na lista de locais em situação extremamente crítica em relação ao abastecimento de água. Franco, obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Bom, e complementando a informação passada pelo Franco Fiorotti, no final da tarde desta quarta-feira, o governo do estado divulgou os 14 municípios em que a captação de água está sendo feita ou restrita apenas para abastecimento humano e também animal. Os municípios são Barra de São Francisco, São Roque do Canaã, Santa Teresa, Vila Pavão, Ecoporanga, Alto Rio Novo, Pinheiros, Conceição da Barra, Itaguaçu, Itarana, São Mateus, Pancas, Mantenópolis, São Gabriel da Palha e no bairro Cidade Nova da Serra, na Serra Grande Vitória. Dramática situação, né? Vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira com previsão de chuvas esparsas em alguns momentos do dia. Em Linhares, mínima de 20, máxima 33 graus. Colatina, variação entre 18 e 34. São Mateus, mínima de 21, máxima 30 graus. Já em Vitória, mínima também de 21, mas a máxima é de 31 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, barco de pescadores naufraga na Foz do Rio Doce, em Regência. Nós já voltamos. Na tentativa desesperada de chegar ao mar, 2 pescadores de Regência acabaram naufragando com a embarcação na tarde desta quarta-feira na Foz do Rio Doce. Eles tentavam seguir para alto mar através da foz lá do norte, onde o mar é mais revolto, e por pouco não morreram afogados. O pescador, conhecido apenas como Zé Libinha, e um companheiro dele conseguiram nadar até a margem e estão bem, apesar do prejuízo. E a situação das famílias que dependem da pesca na Foz do Rio Doce, em Povoação e em Regência, está a cada dia pior. Um drama que parece não ter fim. É cada vez mais difícil a situação dos pescadores que atuam na Foz do Rio Doce, em Linhares. Em Povoação, apesar da ajuda que chega através da doação de cestas básicas, os pescadores têm enfrentado muitas dificuldades. Quando eles fazem um dinheirinho com a pescaria que eles fazem, aquele dinheirinho dá para pouca coisa. Aí eles têm água para pagar, eles têm energia, eles têm gás para comprar, eles têm, às vezes, algum medicamento, alguma coisa para o filho e tal. E aí, como é que fica a situação deles, né? Então a gente está fazendo até um apelo aos poderes públicos, principalmente constituídos, né, os governantes, que seja ele municipal, estadual, federal, né, para que olhe a situação do pescador, para ver se os congressistas, os legisladores, ver se eles criam pelo menos algum mecanismo aí que, pelo menos que em paliativo, enquanto o rio toma água, eles podem voltar a trabalhar na profissão deles, né? Já em Regência, o trabalho de abertura da foz no lado sul, na Boca da Barra, não deu certo. E sem outra opção, pescadores têm se esforçado ao máximo para puxar as embarcações por sobre a areia na tentativa desesperada de chegar ao mar. O presidente da colônia de pescadores fez um apelo. Regência está precisando imediatamente da necessidade de atender eles lá, porque eles não sabem nem o que faz para arrastar em barco. Eles estão arrastando mais de 50 metros, estão cansados. E a necessidade da cesta lá é só uma ajuda. Eles estão precisando mesmo de um tratorzinho, que seja a prefeitura, que seja qualquer um estado ou um empresário. A gente faz um apelo que possa atender eles, para poder eles atravessarem os barcos de um lado para o outro, no mínimo 30 dias. Segundo a prefeitura, um novo pedido de licença para a abertura da Foz do Rio Doce em outro ponto foi feito, mas não há previsão de quando o trabalho será iniciado. Se todos não se darem a mão, não se juntar, não pegam esses órgãos competentes, profissional, biólogo, engenheiro, não se juntarem com o município, estado, IEMA, todo mundo, a coisa fica feia. Pior ainda os pescadores. Pois é, a curto prazo é esperar que a chuva venha, né? E a médio e longo prazo, ações mais efetivas que realmente evitem transtornos, um problema tão grave como que nós estamos passando neste momento, né? Vamos conferir agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 449 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 338. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 349 a saca.
O Espírito Santo vive um dos períodos mais secos dos últimos anos e, mesmo assim, os casos de dengue não param de crescer, surpreendendo as autoridades de saúde. 2015 ainda nem acabou e os números já superam os de 2014. E as previsões para o ano que vem não são nada otimistas. Em Vila Velha não é difícil encontrar focos do mosquito da dengue pelos bairros, principalmente nas casas. O trabalho dos agentes de saúde é constante. Em qualquer quantidade de água, eles colhem, avaliam e até jogam remédio. Todo depósito que ele contém água, ele não pode ser eliminado, ele deve ser tratado com um larvicida. Porque ali ele pode ter, não tem larva naquele momento, mas pode ter ovos que daqui a uma semana ou duas ele vai proliferar. A presença do mosquito é comum. Na casa do Sérgio mesmo, todos já tiveram a doença. Nesses últimos 5 anos que eu moro aqui, a dengue já foi recorrente nos meus familiares aqui. Você tem medo que vocês possam ser acometidos por dengue novamente? Com certeza, tenho receio de nova ocorrência de dengue aqui em casa. Por conta da incidência de casos de dengue, o Exército está indo às casas com os agentes de saúde para combater o mosquito. Mas o que mais chama a atenção é que, mesmo em período de seca, os números da dengue não param de subir. Aqui no município de Vila Velha, a ação de combate à dengue com a parceria do Exército começou em julho, terminaria esse mês. Mas como os casos de dengue registrados esse ano já superam os que foram registrados em todo o ano de 2014, a ação deve se estender. Nós temos alguns casos, algumas localidades com casos de dengue que têm aumentado gradativamente. Mas assim, estamos intensificando, inclusive, tentando, junto com o Exército, aumentar o prazo de estadia dele em parceria com a gente. E não é só em Vila Velha que a dengue avança. Entre 4 de janeiro e 3 de outubro desse ano, foram quase 27.500 casos notificados no Espírito Santo. 19 mortes. Em 2014, os números não passaram de 25 mil. Os dados são preocupantes. Mas nós podemos esperar, a contar com o que está acontecendo neste momento, a gente está registrando em torno de 850 casos por semana, agora em outubro. Isto é atípico no estado. Normalmente, nesse período, a gente tem 200 e 250 casos por semana. Então, a gente já está com uma média de 3 vezes mais que neste mesmo período do ano passado. A continuar assim, poderemos entrar em janeiro com 1.500, 2.000 notificações por semana, o que é um problema enorme e o governo do estado se preocupa muito com isso. Em período de seca, muitos querem guardar água, o que, segundo a gerente de Vigilância em Saúde do estado, pode ser perigoso. As pessoas podem guardar água se elas tiverem alguns cuidados. Por exemplo, se eu uso imediatamente a água que eu guardei, eu preciso de lavar, esfregando as bordas da minha vasilha, no sentido de quebrar ovos que estejam aderidos ali. Se eu for utilizar aquela água com um tempo maior, 2 semanas, 1 mês, o ideal é colocar uma tela cobrindo e uma tampa por cima. Desta forma, o mosquito não entrará para aproveitar-se daquela água para depositar os seus ovos. Os cuidados para se evitar a dengue, nós já estamos calejados de saber quais são, né? Vamos agora ao resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, olha, tem rodada hoje à noite no futebol pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão para os capiriocas, ou seja, linharenses capixabas que torcem pelo futebol carioca. Às vezes torcem para um time aqui da cidade, mas fora do estado torcem para Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. A rodada é especial principalmente para os torcedores, para os sofredores do Vasco da Gama como eu. Hoje, o vascaíno daqui a pouquinho vai ter que torcer pelo Flamengo contra o Figueirense, que é adversário direto do Vasco da Gama na luta contra o rebaixamento. Vai ter que torcer por um empate do Curitiba com o Joinville. Vai ter que torcer pelo Corinthians contra o Goiás. Nesta combinação de resultados, se o Vasco fizer o dever de casa amanhã, vencendo a Chapecoense, vai dar um grande passo para sair da zona de rebaixamento. Amanhã é dia de revista de todos esses jogos que vão acontecer daqui a pouquinho.
E agora, um assunto para os torcedores do antigo Linhares Esporte Clube que adquiriram títulos, adquiriram o patrimônio do clube e lutam na justiça para reavê-lo. O Conselho Deliberativo promete ótimas notícias para amanhã. O quê? O que será, hein? Bom, tem a ver com a valorização de parte do patrimônio que foi reconquistado. O que será? Bom, notícia mesmo a respeito disso só amanhã com o Kiko Ladaim. Vai ser no Cultura nos Esportes, lá da Rádio Cultura de Linhares, de 11 ao meio-dia. E é claro, depois nós vamos dar a palhinha aqui no Sim Notícias. Uma árvore que caiu na estrada que liga Linhares à povoação interditou o principal acesso ao balneário nesta quarta-feira. A obstrução aconteceu cerca de 6 quilômetros antes de chegar à localidade. A queda da árvore também atingiu a fase da rede elétrica na região. Os moradores ficaram sem energia. A Excelsa enviou uma equipe para o local para consertar os estragos. Com este acesso fechado, a única ou outra opção para se chegar à vila de povoação é pela estrada de acesso à unidade de tratamento de gás de Cacimbas, o que aumenta o percurso em mais de 20 quilômetros. Mas no final da tarde, o Corpo de Bombeiros de Linhares informou que a estrada foi liberada até a povoação. A energia também foi restabelecida para os moradores. E uma marcha em protesto contra a violência contra jovens aconteceu em Colatina nesta quarta-feira. O Espírito Santo é o segundo estado da federação com maior número de casos de violência contra esse público. Foi ao som da banda marcial da PAI de Colatina que a primeira marcha contra a violência e extermínio de jovens começou na manhã desta quarta-feira. Os jovens seguiram pela Avenida Getúlio Vargas pedindo pelo fim da violência. Segundo dados do mapa da violência, o Espírito Santo está em segundo lugar no ranking de violência contra os jovens. E esse foi um dos principais motivos que levaram os jovens de Colatina a realizarem essa marcha. De acordo com o coordenador de políticas públicas da cidade, a marcha teve a participação de escolas municipais e estaduais e serviços sociais que trabalham com os jovens. É despertar um olhar, um cuidado para a juventude, para que nós possamos prevenir contra a violência, contra o extermínio de jovens no município de Colatina. O nosso estado hoje se encontra o segundo estado mais violento do Brasil. Por essa preocupação, estamos trabalhando a prevenção, não a penalização nem a punição, mas a prevenção. Homicídios representam quase metade das causas de mortes de jovens de 16 a 17 anos no Brasil, segundo o mapa da violência. Em 2012, morreram mais de 56 mil jovens vítimas de homicídio. 53% tinha de 15 a 29 anos. Essa marcha ela tem como objetivo principal sensibilizar a sociedade realmente com o número exorbitante que nós temos no estado do Espírito Santo, no nosso município, de extermínio de jovens. Então o objetivo é mostrar à sociedade o nosso lema da nossa marcha, né? Que a juventude não quer matar, a juventude não quer morrer, a juventude realmente quer viver. Então é mostrar à sociedade que a gente precisa de mudar essa realidade, que a gente precisa dar oportunidade para os jovens. Então o objetivo é esse. A estudante Morgana, de 17 anos, já sabe a importância de conscientizar a sociedade para o alto índice de violência contra os jovens. Conscientizar os jovens, porque o nível aqui de violência está muito grande no estado do Espírito Santo. Conscientizar que o jovem também faz parte da população. A juventude não quer morrer! A juventude ela quer viver! Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir, nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para enviar sugestões de reportagem aparece no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Nosso conteúdo está também nas redes sociais, facebook.com/tvclinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O nosso telefone de contato é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.